Uruguaio De La Cruz diz sim ao projeto do Mengão. Rubro-negro agora tenta convencer o River Plate na negociação, já que o meia tem contrato com a equipe argentina até o fim de 2025. Flamengo promete entrar forte no mercado para trazer reforços de peso. Excelente notícia! Pedro está 100% recuperado, treinou normalmente e volta contra o Corinthians. E mais, máfia das apostas atuou para manipular jogo do Flamengo contra o Avaí na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, repara aí se você está inscrito, se não tiver, dá aquela moral pro Rafla, compartilha aí o nosso conteúdo, segue a gente nas redes, Raflamelo81 e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Acompanhe até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa esse vídeo com uma excelente notícia. O atacante Pedro está 100% recuperado. O último jogo dele com a camisa do Flamengo foi contra o Goiás no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Após fazer o primeiro gol de pênalti, ele sentiu, não estava 100%, foi aí atuar no sacrifício e aí estendeu um pouquinho o quadro. Pedro vai ser relacionado para esse jogo contra o Corinthians e aí vai depender do Sampaoli se ele começa como titular ou não. Uma outra situação que aconteceu na atividade de hoje foi em relação ao zagueiro Davi Luiz, né? Que não atua desde o jogo contra o Bahia. Por sinal, ele desencantou naquele jogo ao fazer o primeiro gol com a camisa do Flamengo e ainda deu uma assistência para o garoto Matheus França. Mas ele será ainda avaliado amanhã para saber se terá condição de ser relacionado para esse jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique deve ser preservado de mais um jogo e voltar na Libertadores na próxima quarta-feira contra o Ñublense no Chile. Lembrando que o Flamengo joga aí no Chile, né? Fora de casa. Mais um jogo válido pelo Grupo A da Libertadores da América. O Flamengo é o segundo colocado com 4 pontos. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola. Amanhã a gente traz todas as informações desse jogo. Flamengo e Corinthians no Maracanã. É mais um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas o mercado da bola do Mengão tá agitado, hein? Ontem a gente falou aí do atacante que estava no Atlanta United, o Luiz Araújo, fechou com o Flamengo, é mais um reforço para o Mengão, além do goleiro Rossi, e a gente fala aqui também do Nicolas De La Cruz, é o uruguaio hoje que movimentou as redes, as informações do Flamengo, foi notícia na Argentina, tudo isso por conta da negociação envolvendo o Flamengo e o River Plate. Pelo lado do jogador, tudo certo, o De La Cruz aceitou o projeto do Mengão. Inclusive, foi uma informação minha e também do Paparazzo Rubro-Negro. Nós estávamos na Argentina, mais precisamente em Buenos Aires, quando o Flamengo chegou para o confronto contra o Racing. E na chegada, tinha uma movimentação de alguns empresários argentinos. O Marcos Braz esteve reunido com um desses empresários, inclusive o Miguel, conversei com o Miguel, que é empresário do goleiro Agustín Rossi, e nessas conversas, alguns jogadores foram colocados na mesa. E aí, com uma informação atualizada do Paparazzo durante essa passagem do Flamengo lá em Buenos Aires, primeiramente o Diogo Lemos, né, que faz parte aí do conselhinho do Flamengo, ele chegou 2 dias antes que a delegação. Então ele já foi conversar com o empresário do Nicolas De La Cruz, o uruguaio que atua no River Plate. O Diogo, inclusive, teve reunido com a diretoria do clube argentino, lá do River Plate. O jogador de 25 anos agrada ao Sampaoli por fazer todas as funções aí do meio campo, além de jogar nas duas pontas. Ele pode, inclusive, ser uma espécie de coringa, né? Quando o Arrascaeta não tiver em boas condições, o Everton Ribeiro, ou até mesmo ser titular ali no meio campo do Flamengo. E o detalhe é que o meia quer permanecer na América do Sul e o seu staff considera o Flamengo o clube ideal para uma saída do River Plate. Não é aquele jogador que só tá pensando na Europa, só sai do River para a Europa, não.
ele vê o Flamengo com bons olhos, pode ter potencial para continuar na vitrine e vencendo títulos importantes. Agora, o que falta, Rafa? O Flamengo se acertar com a diretoria do River. O jogador tem vínculo até 2025. Nicolas está no clube argentino desde 2017 e se encontra avaliado, de acordo com o Transfer Market, em cerca de 11 milhões de euros. Bom, só o fato do jogador já aceitar o projeto do Flamengo, e o modelo de negociação adotado pelo Flamengo é esse: vai primeiro no jogador, coloca todo o projeto na mesa. Se tiver o sim do jogador, parte para o clube do atleta. E aí tenta uma negociação, seja por empréstimo ou seja por uma compra definitiva, né? Em relação ao jogador Luiz Adriano, né, o Luiz Araújo, perdão, o atacante do Atlanta, o Flamengo não trouxe por empréstimo. O Flamengo comprou cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais. Mas o Flamengo adota muita negociação de empréstimo com opção de compra, né, alguns jogadores da Europa. E agora o Flamengo está olhando um pouquinho para o futebol sul-americano. Então falta aí se acertar com o River Plate. Acertando tudo, o Nicolas de la Cruz será mais um reforço do Mengão. Ele que é amigo aí do Arrascaeta, né? Jogaram juntos aí a Copa do Mundo lá pela seleção uruguaia, ele é amigo também do Varela, enfim, e seria aí uma grande contratação para o Mengão. Deixa aí nos comentários se você acha que o de la Cruz seria realmente uma boa. Bom, além de Luiz Araújo e Rossi, o Flamengo tentando aí também a contratação do uruguaio de la Cruz e promete entrar muito forte no mercado já nessa próxima janela. E o Flamengo, como sempre, está se antecipando, né? Tem muito clube que começa a negociar quando abre a janela. O Flamengo já deixa tudo muito bem encaminhado, até para quando chegar a janela já está bem adiantado. Alguns nomes são mantidos em sigilo, com o aval, claro, do técnico Sampaoli. O clube pretende fechar mais 3 contratações e já negocia com alguns atletas, principalmente quando a informação vaza, gente. Olha, o Flamengo está negociando com fulano de tal, o Flamengo quer contratar o jogador tal, é porque a negociação já está acontecendo. E o interessante nessa janela que o Flamengo vem fazendo é a idade dos reforços, né? Por exemplo, o Luiz Araújo, 26 anos, jovem jogador. Agustin Rossi, goleiro, 27 anos, jovem. O De La Cruz, idade, 25 anos. Então é nessa faixa aí de 25, 26, 27 para baixo. Por quê? Pode ter um retorno dentro de campo e pode ter um retorno financeiro. Daqui a 2, 3 anos, o atleta chegando aqui jogando muita bola, o Flamengo ainda pode vender para a Europa. É o que muitos clubes B, clube C da Europa fazem. Pegam um jogador do futebol sul-americano, aí eles ficam lá 1, 2 anos e aí eles vendem pelo o dobro do triplo, né? E aí acabam fazendo dinheiro com o atleta. Bom, mas que bom que o Flamengo está entrando forte aí nessa janela, finalmente, né? E, curiosamente, o Flamengo entra forte na janela do meio do ano. As maiores contratações são na janela do meio do ano. Bom, a gente segue aqui e fecha com uma notícia sobre a máfia das apostas. Segundo o jornal Metrópolis, a máfia das apostas tentou aí manipular o jogo Flamengo e Avaí pela última rodada do Brasileirão 2022. Você vai entender o que aconteceu nesse jogo, hein? Foi o último jogo do Brasileirão e o Flamengo perdeu esse jogo. Vocês lembram que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e aí o Brasileirão tava, em queda livre, né? E aí, um dos apostadores chegou a visitar o hotel em que o Avaí estava hospedado no Rio. Em mensagens de celular, um apostador cita uma recompensa de R$800 mil e uma missão: conseguir um goleiro e 2 zagueiros para tomar 5 gols. Porém, nesses exatos termos, o objetivo não foi alcançado, pois o Flamengo acabou perdendo em casa para o Avaí por 2-1. O texto diz o seguinte: Operação Flamengo e Avaí, 2 zagueiros e um goleiro, tomar 5 gols, 800 mil adiantado, Pix na hora, encontrar Marlon, meu fechamento, junto aos jogadores, no Hotel Hilton às 7 da manhã.
Bom, essa informação é do jornal Metrópolis. O Metrópolis teve acesso aos prints, né, a todas as imagens e as conversas desse jogo específico, Flamengo e Avaí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tem nada com essa máfia das apostas, especificamente nesse jogo, né? As investigações estão acontecendo pelo Ministério Público de Goiás, enfim, mas o que eu acho engraçado aqui é que os caras, quer dizer, é uma notícia séria, né? Não tem nada de engraçado aqui, mas eles tentaram fazer lá uma aposta, né? Manipular o resultado para que o Avaí tomasse 5 gols. Olha que loucura! E o Flamengo tomou 2 gols e perdeu o jogo por 2-1. Só que nesse jogo teve um lance muito estranho. Um gol contra ridículo do zagueiro do Avaí. O jogador do Avaí, uma bola na área, o jogador do Avaí colocou a bola para dentro do gol, do seu próprio gol, fazendo o gol contra. Bizonha a jogada. Uma jogada que você olhando assim não dá para acreditar. Então, as investigações estão acontecendo e a gente torce, né, para que não tenha mais nenhum jogador envolvido nisso, porque a cada novo nome a gente fica envergonhado com essa situação e que a gente não tenha nenhum jogador do Flamengo envolvido nisso, até porque os jogadores do Flamengo ganham bem, né, e não é justificativa para nenhum atleta, né, se o cara se forma na base, vai jogar futebol, não pode fazer isso, se vender por dinheiro nenhum no mundo. Ele tem que, a profissão dele de jogador de futebol, ele tem que honrar um torcedor que tá lá gastando dinheiro, viajando, torcendo pro clube, pro time, enfim, lamentável tudo isso que tá acontecendo. Eu torço para acabar logo, porque é um pesadelo sem fim que a gente tá vivendo. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um botão, compartilhe o nosso conteúdo para os amigos, para a família e não se esqueça de dar um pulo lá no Clube do Rafla. Tá rolando a ação show de prêmios, você pode concorrer a muitos prêmios, um iPhone 14, um notebook, uma Smart TV de 50 polegadas, um PlayStation 5, um vale de 2.000, tudo isso por apenas 49 centavos, bilhetes promocionais a partir de 10 bilhetes, você já paga 49 centavos e pode concorrer a um desses prêmios, sorteio ao vivo pela Loteria Federal. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!